Um mistério que muitas pessoas têm em relação à série animada dos Jovens Titãs é se esse universo se conecta com alguma outra animação da DC. Afinal de contas, Jovens Titãs pertence ao DCAU, ao universo do The Batman, ou a algum outro? Todo esse mistério começou por causa do Robin. Qual é o Batman do Robin dos Jovens Titãs? E no vídeo de hoje vamos nos aprofundar nesse mistério. E pessoal, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. A animação dos Jovens Titãs é um dos grandes clássicos da DC. Lançada em 2003, a animação teve 5 temporadas e foi cancelada após 66 episódios. E ao longo da série animada, nós tivemos algumas referências ao universo da DC. Por exemplo, o Robin cita num episódio que ele já tem um pai, e logo na sequência, morcegos aparecem na tela, deixando claro que existe sim um Batman nesse universo. Mas durante os 66 episódios do desenho, a gente realmente nunca teve uma menção a um outro grande herói da DC, com exceção dos outros sidekicks que aparecem e que acabam formando a outra equipe dos Titãs. Digamos assim que a gente nunca viu os heróis adultos no mundo dos Jovens Titãs. A única coisa que temos certeza é que o Robin é o Dick Grayson, e não Tim Drake, porque embora o seu nome real nunca seja realmente dito, existem evidências bem fortes que apontam para esse lado, como o fato dele virar o Asa Noturna num episódio que mostra o futuro da equipe. Então, não resta dúvidas que esse Robin é o Dick Grayson. Quando o desenho dos Titãs estava sendo exibido, nós tínhamos na grade da Warner várias outras animações da DC, como o Super Choque e The Batman. Por causa disso, várias pessoas questionavam a possibilidade do desenho dos Jovens Titãs estar em um desses universos. No universo do DCAU, inclusive, há uma menção de que os Titãs existem. Isso acontece num episódio do Super Choque com crossover com o Batman. Quando o Virgil pergunta onde está o Robin, o Batman responde que ele está com os Titãs. Há também uma outra referência aos Titãs no desenho do Super Choque, quando o herói cita o Mutano. E essas duas referências na época causaram toda uma confusão. Inclusive, quando eu era adolescente, eu achava que Jovens Titãs pertencia ao DCAU por causa do Super Choque. O episódio diz que sim, tem uma equipe dos Jovens Titãs no DCAU, mas não é a mesma do desenho. E isso dá para afirmar com toda certeza por questão de linha do tempo. A equipe dos Jovens Titãs do DCAU é outra, não é a mesma do desenho dos Titãs. A primeira prova disso é o próprio Robin, pois quando o Virgil pergunta para o Batman sobre o Robin, naquele momento, nesse universo, o Dick Grayson já era o Asa Noturna, e o Robin atual era o Tim Drake. O Dick Grayson do DCAU se tornou Asa Noturna antes de existir uma Liga da Justiça, e isso inviabiliza qualquer chance desse universo ser o mesmo do desenho dos Jovens Titãs, porque nos Jovens Titãs, o Dick Grayson ainda é Robin, e também porque existe uma Liga da Justiça no universo dos Jovens Titãs. E é aqui que eu preciso citar as HQs dos Jovens Titãs, e que saía praticamente junto com o desenho na época. A HQ do desenho se chama Teen Titans Go! E teve 55 edições. E por favor, não confundir com o desenho Teen Titans Go! A HQ não é 100% canon dentro da história do desenho, mas os escritores da HQ na época tomaram todo um cuidado para justamente não contradizer uma coisa com a outra do desenho. E é exatamente por isso que algumas pessoas consideram canon, já que uma coisa não inviabiliza a outra. Mas assim, ó, por que eu tô citando a HQ dos Jovens Titãs? É justamente porque na HQ a Liga da Justiça é citada. Na edição 45, a Liga da Justiça aparece, o que é bem confuso, porque o desenho ali mostra a Liga da Justiça da série animada. Então, mistério resolvido, é para ser a Liga da Justiça da série animada. Não, não é. Porque essa edição tem algo muito específico acontecendo. A gente não vê de fato a Liga da Justiça do universo dos Jovens Titãs.
O que a gente realmente está vendo nessa imagem é uma imaginação do Mutano da Liga da Justiça. Então você pode considerar que o Mutano não é exatamente um narrador confiável. Até porque dentro da própria história da HQ, ele está inventando coisas. Por isso que toda a questão visual, mesmo sendo parecido com a Liga da Justiça do desenho, não dá para confiar. Agora, o que dá para confiar um pouquinho mais é no Cyborg, porque o Cyborg reconhece que existe uma Liga da Justiça. Você também pode considerar a HQ Teen Titans Go como um universo à parte do desenho. E aí, nesse micro-universo que envolve a HQ, a Liga da Justiça pode ser canon com a mesma formação, não necessariamente sendo a mesma do desenho, mas sim com o mesmo visual. Só que mesmo que fizéssemos isso, ainda teria o problema da linha do tempo. Então, dá para eliminar com 100% de certeza que o DCAU não faz parte do universo dos Jovens Titãs. E isso nos resta apenas o outro universo que existia na época, que é o universo do desenho The Batman. Essa animação do Batman foi lançada um ano depois de Jovens Titãs. E existia uma regra interna na Warner Bros. De que o Robin não poderia aparecer no desenho enquanto Jovens Titãs estivesse no ar. É exatamente por isso que a Batgirl foi introduzida primeiro, antes do Robin nesse universo. Contudo, na quarta temporada do desenho, as coisas mudaram, porque o desenho dos Jovens Titãs já tinha sido encerrado, permitindo que o Robin fosse introduzido com sua origem clássica e tudo mais. Quando olhamos para o visual do Dick Grayson desse universo, o Robin realmente se parece com o Robin dos Jovens Titãs. E no final do The Batman, é formado uma Liga da Justiça. Não seria nenhum absurdo pensar que esse Robin, inspirado pela Liga da Justiça que o Batman formou, depois criasse os Jovens Titãs. A linha do tempo com certeza bate. Agora, voltando para as HQs dos Jovens Titãs, caso você considere canon, existe uma coisa muito importante que acontece aqui, que é uma participação do Batman. Essa é a única vez que vemos o Batman no universo dos Jovens Titãs. Isso acontece na edição 47, que fala um pouco sobre o Robin. Nessa edição, o Robin olha para um pôster dos Graysons voadores e está muito triste sentindo falta deles. Mas Dick esconde o sentimento de seus companheiros. Ele não quer mostrar fraqueza, mas mesmo assim não consegue. A Ravenna consegue sentir pelos seus poderes que tem algo incomodando. Ao mesmo tempo, um narrador misterioso fala sobre a família do Dick e como ele conhece o Robin melhor do que ninguém. Quando o Robin sobe no topo da Torre T, ele cai em lágrimas e numa rara cena desse universo, tira sua máscara. A Estelar aparece e vê ele sem máscara. O Robin desmorona em seus braços chorando. Robin segura sua mão e longe dali, a história revela quem era o narrador. Era o Batman. Ele estava vendo tudo pelos seus binóculos, como se estivesse sentindo que o seu filho estava mal. Mas agora ele vê que o Dick tem outros que o ajudam. Batman está orgulhoso, enquanto vemos o Robin beijando a Estelar. E tirando o fato que tudo isso é muito estranho, o Batman com binóculos vendo o filho dele beijar a Estelar. Nossa, bizarro. Mas de qualquer jeito, essa é a única vez que a gente vê um Batman na história, assim, diretamente sendo desenhado e tudo mais. Percebam como a ilustração realmente puxa para um Batman bem parecido com o traço do The Batman. Outra informação importante é que essa HQ saiu em novembro de 2007, e nesse momento já estávamos na quarta temporada do The Batman. E o Robin já tinha sido introduzido. Além disso, ambos os programas foram produzidos por Glenn Murakami. E o showrunner de The Batman era Jeff Masuda, que é um grande amigo do Glenn. Outra coisa que apontava que o universo era compartilhado é que os dois desenhos passavam na sequência na grade da Warner. E a última vez que isso tinha acontecido no canal foi quando passou o desenho do Superman com o Batman Animated Series. O que para as crianças da época com certeza era um indicativo de que as coisas estavam no mesmo universo. Tudo realmente aponta que o universo seja o mesmo. E ainda tem toda a questão da personalidade do Robin. Tanto o Robin dos Jovens Titãs quanto o Robin do The Batman são Robins com personalidades que de vez em quando se irritavam bastante. E essa não é exatamente uma característica do Dick Grayson dos quadrinhos. Era algo que você via mais no Robin Tim Drake e no Jason Todd. Na HQ do Justiça Jovem dos anos 90, o Robin Tim Drake
toma algumas atitudes bem típicas de adolescentes que anos mais tarde foram pegas, entre aspas, pro Dick Grayson dos Jovens Titãs. É por essas e outras que dizem que os Jovens Titãs roubou a fórmula da HQ Justiça Jovem. Mas assim, ó, de qualquer jeito, mistério resolvido, né? O Robin e Dick Grayson com a mesma personalidade, o Batman é parecido, as linhas do tempo se encaixam. Fechou, né? Não, porque não é tão simples assim. Nunca é. A começar pela própria origem do Robin. Nessa mesma HQ que eu citei que o Batman aparece, nós temos cenas de flashbacks de quando o Robin era criança e os seus pais morreram. E essa origem, embora seja basicamente a origem clássica do Robin, tem várias inconsistências com a origem do Robin do The Batman. Na HQ, o Dick vê seus pais caírem quando ele está no chão. E no desenho, ele está no topo da plataforma ao lado dos seus pais, enquanto eles se apresentam. Ah, Gabriel, mas isso é detalhe pequeno. Inconsistências assim tem até no DCU. Verdade, é um detalhe pequeno, mas também tem um outro ponto, o Mariposa Assassina. O Mariposa Assassina? Isso porque o Mariposa aparece nos dois desenhos, e eles são bem diferentes. Darry Walker aparece no The Batman no episódio do Time Pinguim, lá da 4ª temporada. E nessa versão, ele é uma piada para outros vilões, mas acaba entrando para a equipe do Pinguim de qualquer jeito. No episódio, ele é exposto a um componente químico e se transforma num monstro. O seu estado nunca é revertido. Ele continua sendo um monstro mesmo depois desse episódio. E também nas HQs do desenho The Batman. Agora, na versão dos Jovens Titãs, Mariposa Assassina é totalmente diferente. É dito que ele é um especialista em bioquímica, o que não bate muito com a sua versão do The Batman. E se Jovens Titãs acontece depois dos eventos de The Batman, ele deveria ser apresentado na sua forma monstruosa, o que não bate com o que vemos no desenho dos Titãs. Esse Mariposa Assassina também tem um exército de mariposas monstruosas à sua disposição, e ainda tem toda a questão dele ter encontrado uma cura para sua forma monstruosa. Como que ele conseguiu fazer isso? Nada realmente é contado. E mesmo que a gente queira falar que é só uma diferença entre os estilos do desenho, ainda vai ter uma outra coisa que não se encaixa. A filha do Mariposa. Sim, no universo dos Titãs, Mariposa tem uma filha chamada Kitten, e ela chega a ter até um date com o Robin. E me desculpem, mas nunca vão me convencer que esse homem aqui do The Batman é o mesmo que teve uma filha no universo dos Titãs. E infelizmente a teoria que os dois desenhos estão no mesmo universo cai por terra por conta do Mariposa. A não ser que você comece a inventar um monte de evento para justificar como que o Mariposa do desenho tá daquele jeito, de que ele teve uma filha fora de tela e tudo mais. A verdade é que os dois desenhos não foram projetados para ser do mesmo universo. Embora tivéssemos Glenn Murakami em ambos os desenhos, não houve um esforço por parte dos produtores em conectar as animações. E ainda tinha o problema da cláusula de censura que a Warner colocava nos Titãs e no The Batman, para que os personagens não interagissem. Nem se eles quisessem poderiam fazer no mesmo universo. Talvez um dia saia alguma HQ ou uma animação que encontre uma conexão entre eles. Mas o ponto é que realmente são dois universos diferentes que deixa a história, além de seus personagens principais, em aberto. E aí sim, fica tão em aberto que você pode conectar os universos. Mas até esses pontos, como a gente viu, são bem frágeis por conta da continuidade. Mas é isso. Infelizmente, essa é a verdade dolorosa. O universo dos Jovens Titãs não está conectado a nem ao The Batman, nem ao DCU. A não ser que vocês façam um headcanon para juntar as coisas. Eu sei que é triste, mas tentem ver pelo lado positivo. Deixar os universos separados permitiu que cada showrunner e escritor dos episódios de cada desenho focasse integralmente nas histórias que realmente importam daquele universo. Jovens Titãs é bom e não precisa de The Batman ou DCU para ser extraordinário. Assim como The Batman, assim como o DCU. Cada um no seu quadrado. Mas com certeza, como fã, a gente gostaria que estivesse conectado de alguma forma, né? A gente gosta de encaixar coisas. Mas galera, é isso. O mistério de hoje foi resolvido. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo sobre o mistério do Robin dos Jovens Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.